O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de outubro de 2020, com base no artigo 4º, inciso 8º, da referida lei, resolveu. Capítulo I do objeto e do âmbito de aplicação. Art. 1º. Esta resolução disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica. Art. 2º. O componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes pessoas naturais, inclusive empresários individuais, ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo único. Ficam dispensados de constituir ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsas de valores, de bolsas de mercadorias e futuros ou de bolsas de valores e de mercadorias e futuros que desempenhem exclusivamente funções de liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas. Capítulo 2º da finalidade. Art. 3º. A ouvidoria tem por finalidade: I. Atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. E. Segunda, atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Parágrafo único. Para efeitos desta resolução, considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no país e o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, de que trata o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008. Capítulo 3º da organização. Art. 4º. A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Parágrafo único. A ouvidoria não pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses ou de atribuições, a exemplo das unidades responsáveis por negociação de produtos e serviços, gestão de riscos, auditoria interna e conformidade, compliance. Art. 5º. É admitido o compartilhamento de ouvidoria pelas instituições, observadas as seguintes situações e regras. I. A instituição integrante de conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. Segunda, a instituição não enquadrada no disposto no inciso I do caput pode compartilhar a ouvidoria constituída. A. Em empresa ligada, conforme definição de que trata o primeiro, ou B. Na associação de classe a que seja filiada ou na Bolsa de Valores ou Bolsa de Mercadorias e Futuros ou Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros nas quais realize operações. Terceira, a cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou banco do sistema cooperativo. E. Quarta, a cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída em cooperativa central, federação de cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classe da categoria. Primeiro, para efeito do disposto no inciso 2º, a linha do caput, consideram-se ligadas entre si as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as empresas não autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E, as quais uma participe com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente. Segunda, as quais acionistas com 10% ou mais do capital de uma participem com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente. Segundo o disposto no inciso 2º, a linha B, do caput, não se aplica a bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro. Terceiro disposto nos incisos 2º, a linha B e 4ª, do caput, somente se aplica à associação de classe ou bolsa que possuir código de ética ou de autorregulação efetivamente implantado, ao qual a instituição tem aderido. Capítulo 4º do funcionamento. Art. 6º. As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades. I. Atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. Segunda, prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta. Terceira, encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto. E. Quarta, manter o conselho de administração, ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los.
Primeiro, o atendimento prestado pela ouvidoria. I. Deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante. Segunda, deve ser gravado, quando realizado por telefone, e quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação. Terceira, pode abranger a, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário, e b. As demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. Segundo, o prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Art. 7º. As instituições referidas no artigo 2º devem e manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma a registrar o histórico de atendimentos, as informações utilizadas na análise e as providências adotadas. B. Controlar o prazo de resposta. Segunda, dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, sua finalidade, suas atribuições e formas de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços. Terceira, garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser a. Divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos da internet, acessível pela sua página inicial. B. Informado nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários. C. Inserido e mantido permanentemente atualizado em Sistema de Registro de Informações do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. As informações relativas às demandas recebidas pela ouvidoria devem permanecer registradas no sistema mencionado no inciso I pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da data da protocolização da ocorrência. Capítulo V das exigências formais. Art. 8º. Estatuto ou contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor, de forma expressa, sobre os seguintes aspectos. I. A finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria. Segunda, os critérios de designação e de destituição do ouvidor. Terceira, o tempo de duração do mandato do ouvidor, fixado em meses. Quarta, o compromisso formal no sentido de a. Criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. B. Assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Primeiro, os aspectos mencionados no caput devem ser incluídos no estatuto ou no contrato social na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria. Segundo, as alterações estatutárias ou contratuais exigidas por esta resolução relativas às instituições que optarem pela faculdade prevista no artigo 5º, incisos I e 3º, podem ser promovidas somente pela instituição que constituir a ouvidoria. Terceiro, as instituições que não constituírem ouvidoria própria em decorrência da faculdade prevista no artigo 5º, incisos 2º e 4º, devem ratificar a decisão na primeira Assembleia Geral ou na primeira reunião de diretoria realizada após tal decisão. Art. 9º. As instituições referidas no artigo 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria. Primeiro, o diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros. Segundo, nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro, que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da regulamentação, o ouvidor não poderá desempenhar outra função, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria. Terceiro, nas situações em que o ouvidor desempenhe outra atividade na instituição, essa atividade não pode configurar conflito de interesses ou de atribuições. Art. 10.
Nas hipóteses previstas no artigo 5º, incisos I, 3ª e 4ª, o ouvidor deve: I. Responder por todas as instituições que compartilharem a ouvidoria. E. Segunda, integrar os quadros da instituição que constituir a ouvidoria. Art. 11. Para cumprimento do disposto no caput do artigo 9º, nas hipóteses previstas no artigo 5º, inciso 2º, as instituições referidas no artigo 2º devem: I. Designar perante o Banco Central do Brasil apenas o nome do respectivo diretor responsável pela ouvidoria. Segunda, informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de classe, da Bolsa de Valores, da Bolsa de Mercadorias e Futuros ou da Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros, ou da entidade ou empresa que constituir a ouvidoria. Capítulo 6º da prestação de informações. Art. 12. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro. Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Art. 13. As instituições referidas no artigo 2º devem divulgar semestralmente, nos respectivos sítios eletrônicos na internet, as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o artigo 16. Art. 14. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativos às atividades da ouvidoria. Capítulo 7º da certificação. Art. 15. As instituições referidas no artigo 2º devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem as atividades mencionadas no artigo 6º sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. Primeiro, o exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relativos à ética, aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos. Segundo, a designação de integrantes da ouvidoria referidos no caput fica condicionada à comprovação de aptidão ao exame de certificação, além do atendimento às demais exigências desta resolução. Terceiro, as instituições referidas no caput devem assegurar a capacitação permanente dos integrantes da ouvidoria em relação aos temas mencionados no primeiro. Quarto, o diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Quinto, nas hipóteses previstas no artigo 5º, incisos 2º e 4º, aplica-se o disposto neste artigo aos integrantes da ouvidoria da associação de classe, entidade ou empresa que realize as atividades mencionadas no artigo 6º. Capítulo 8º da avaliação direta da qualidade do atendimento prestado. Art. 16. As instituições referidas no artigo 2º devem implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento. Art. 17. A avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o artigo 16 deve ser: I. Estruturada de forma a obter notas entre 1 e 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto. Segunda, disponibilizada ao cliente ou usuário em até um dia útil após o encaminhamento da resposta conclusiva de que trata o artigo 6º, inciso 3º, e 2º. Terceira, concluída em até 5 dias úteis após o prazo de que trata o inciso 2º. Art. 18. Os dados relativos à avaliação mencionada no artigo 16 devem ser: I. Armazenados de forma eletrônica, em ordem cronológica, permanecendo à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 anos, contados da data da avaliação realizada pelo cliente ou usuário. E. Segunda, remetidos ao Banco Central do Brasil, na forma por ele definida. Capítulo 9. Disposições finais. Art. 19. O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados, de que tratam os arts. 6º, 1º, 7º e 12, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos. Art. 20. O número do telefone para acesso gratuito à ouvidoria e os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados em sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil. Parágrafo único.
O disposto no caput deve ser observado, inclusive, pela instituição que não constituir componente de ouvidoria próprio em decorrência da faculdade prevista no artigo 5º. Art. 21. O Banco Central do Brasil poderá adotar as medidas necessárias à execução do disposto nesta resolução. Art. 22. Ficam revogadas. E a Resolução nº 4.433, de 23 de julho de 2015. Segunda, a Resolução nº 4.629, de 25 de janeiro de 2018. Art. 23. Esta resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2020. Roberto de Oliveira Campos Neto, Presidente do Banco Central do Brasil. Assinar o Legisweb. Mantenha-se informado e atualizado com o Legisweb. Como assinar? Produtos e serviços: Banco de Dados, Consultoria, Sistemas, Agenda Tributária, Comércio Exterior, Boletim Diário. Links: Legisweb. Página inicial: Quem somos? Notícias, legislação, dúvidas frequentes, fale conosco. Notícias por assunto: Comércio Exterior, Contabilidade, Societário, ICMS, IPI, ISS e outros, IR, Contribuições Simples, Nacional, Trabalho, Previdência.